A gente começa falando um pouquinho sobre atributos e métodos estáticos, tá? Atributos e métodos estáticos. O que seriam os métodos estáticos, uma vez que atributo a gente já tem uma noção do que é aí no contexto de uma classe, tá? Então a gente pode construir, escrever uma classe e no contexto dessa classe definir atributos que podem ser manipulados no momento que eu instancio essa classe e crio um objeto. Esse objeto me dá acesso aos atributos dessa classe e me permite, por exemplo, atribuir, né, colocar valores nesses atributos a partir do objeto. Por exemplo, cor do nosso exemplo do robô, tá? Então é basicamente isso que a gente vai falar um pouquinho dos atributos, que a gente resgatou dos atributos e vai falar um pouquinho sobre métodos estáticos. Vamos para o slide. Então, antes que a gente comece, né, a destrinchar esses conceitos, é interessante que você pegue aqui alguns dos recursos constantes aí nas IDEs, né, que a gente menciona. A gente tem a IDE, para quem não lembra o que é ou não sabe, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado utilizado aí para programação, tá? E a IDE, ela entrega para a gente uma série de recursos que já nos auxiliam aí nesse processo de programar um código, de escrever um código, tá? Alguns desses recursos, não são todos, mas alguns dos mais, que eu diria assim, os mais relevantes, né? Nós temos aqui um recurso de autocompletar. O que é esse autocompletar? Quando você começa, por exemplo, a escrever um comando, tá? E esse comando aparece ali para você na digitação, permitindo com que você finalize ele, tá? Quando você vai fazer o autocompletar, você começa a escrever um código, uma palavra reservada, o que quer que seja ali na programação. E ele já mostra para você e te permite já selecionar o código que você pretende digitar. Isso te faz ganhar muito tempo. Então, o autocompletar é um recurso muito importante, sobretudo para quem trabalha com prazos apertados aí, porque vai te permitir escrever bastante coisa. E óbvio, né? Com a prática, no dia a dia, depois de um tempo, você só vai conseguir fazer com o autocompletar, porque você ganha muito tempo e isso torna o seu trabalho muito mais produtivo, tá bom? Vamos lá para o slide? Além disso, as IDEs, de modo geral, elas têm uma coisinha muito legal que te ajuda a fazer uma leitura mais dinâmica do seu código, inclusive. Uma leitura mais fluida, que é o realce de sintaxe. O que significa isso? Ele aplica cores no código que vai te permitir facilitar aí essa leitura. Às vezes você tem um erro, às vezes você quer fazer uma alteração, e aí você tem um conjunto de código muito extenso, né? Nesse conjunto de código muito extenso, o que você quer fazer? Você quer achar uma determinada parte do código para fazer uma alteração, uma implementação. Então, quando você tem o realce de cores, isso ajuda e muito no realce de cores a fazer a leitura e localizar essa parte do código em questão, tá? Você tem indicativos de erro, tá? Indicativo de erro é uma coisa bem legal que a IDE ela já mostra para você erros léxicos e erros sintáticos, erros de escrita e erro de estrutura dessa escrita. Então, às vezes você coloca 2 pontos no lugar onde deveria ter só um ponto, às vezes você não encerra uma linha de código que tem que ser encerrada com ponto e vírgula, você esquece do ponto e vírgula. Então, esse indicativo de erro ele vai te acusar, tá faltando um ponto e vírgula e erro legal, ele diz a linha, né? Na linha tal tá faltando um ponto e vírgula. Basta que você leia e entenda nessa leitura a identificar o erro que está sendo acusado. Depuração, né, ou debug, o debugar, que é muito comum, é um termo muito comum aí no contexto de programadores, na realidade de pessoas que trabalham com programação, né? Eu vou debugar o código, o que significa isso? Ele vai verificar o funcionamento desse código, tá? Ele vai ver se tem algum erro na estrutura desse código. O debug ele é muito legal, porque você pode testar um código que você acaba de escrever e, a partir do teste, desse debugar o código, verificar se o que está sendo gerado de resultado é o que se espera a partir daquele código, tá? Além disso, o debug ele vai achar erros, ele vai, como eu já disse, né, ele vai contribuir para você
definir blocos de código, eu quero testar um determinado bloco de código, eu tenho lá, sei lá, 1000 linhas, eu quero testar entre a linha 100 e a linha 200, você marca e debuga só aquele pedaço do código. E ele vai fazer o passo a passo de execução do código para você acompanhar isso. Isso é bem legal, lógico, entre outras coisas que o debug pode debugar, um código pode te oferecer, mas basicamente é uma coisa legal, que é visual, você pode ver isso na prática, beleza? Vamos lá para o slide. Outra coisa muito legal, refatoração de código, né, que você pode fazer aí, deixa eu apagar aqui, refatoração de código, né, se já falamos disso. Refatoração de código, que é a mudança de forma automática, que você pode fazer no código. Geração de executável. No caso da linguagem Java, que a gente está mencionando, a gente pode criar um .jar, que é próprio desse tipo de linguagem. Por exemplo, eu quero criar um arquivo notas executável, né? Ele vai fazer isso aqui, ó, .jar, tá? O jar é o executável aí, basicamente, vamos dizer, por assim dizer, né, da linguagem Java, perfeito? O jar é o executável da linguagem Java. E a gente pode fazer testes, que também é muito importante e disponível numa IDE. Vamos falar de métodos construtores. Tá. A declaração de um construtor ela é obrigatória. O que é um construtor? É um método que tem o mesmo nome da classe, tá? Tá aqui, ó. Que tem o mesmo nome da classe. Não existe nenhum tipo de retorno, nem mesmo a palavra void pode ser especificada. Ele é invocado no momento da criação do objeto através do operador new. Lembra que a gente faz a escrita do new para fazer a instância, né? Instanciar um objeto a partir de uma classe, e é responsável por criá-lo em memória, tá? Ou seja, instanciar a classe que foi definida. O retorno desse operador, o new, é uma referência para o objeto recém-criado. É possível criar mais de um construtor dentro da mesma classe. Em Java, apenas as interfaces não possuem construtores. Tá? Via de regra, apenas interfaces não possuem construtores. Um exemplo, aqui eu tenho a classe, public class carro, aqui eu tenho um método construtor, public carro, que se você olhar, ó, é o mesmo nome da classe, perfeito? Que aí a gente vai fazer a construção do objeto ali dentro. Como é que eu faço para invocar um construtor? A gente está falando de classes, de objeto, a gente está falando de construtor, de criar um operador em memória. Como é que eu faço para invocar um construtor, que eu acho que é uma etapa importante aí desse processo do código, né? Como é que eu faço para invocar o construtor? Vamos lá para o código que eu vou te mostrar. Então, eu tenho aqui a classe, tá? Tenho aqui o construtor dessa classe, e aqui eu tenho um exemplo, ó. Crio uma classe public class carro, tá? Isso aqui está errado. Public class carro. E aí eu tenho, ó, public static void main string args, e aí eu crio o construtor. Como é que eu faço? Ó, nome da classe, carro, nome do objeto, nesse caso aqui, Ford. E aí eu faço new, ó lá, o operador new sendo usado aqui, new carro, abro parênteses e fecho parênteses, que é a minha classe, perfeito? New carro, legal? Então aqui eu estou fazendo esse processo de invocar o construtor, estou invocando o construtor que se chama, o mesmo nome da classe, chamado carro, ou casa, desculpa, tá? Construtor casa, estou fazendo o chamamento desse construtor aí no momento da construção do código. Vamos para o slide? E aí eu tenho alguns tipos de construtores, tá? Quais são esses tipos de construtores que eu tenho disponíveis aí? Bom, eu tenho o construtor padrão e tenho o construtor que eu chamo de não padrão, que está no material. O padrão, ele pode ser implícito e explícito, tá? Implícito e explícito. E o não padrão, ele pode ser do tipo explícito, tá? Do tipo explícito. Então, não possui nenhum código
e possui código, mas sem argumentos. No caso do não padrão explícito, ele possui código com argumentos. O que é argumento? É esse valorzinho que eu coloco dentro do parênteses aqui. Então, sempre que eu for falar desse valor que está dentro do parênteses, eu chamo isso de argumento. De argumento, tá? E aqui eu tenho um exemplo de um código de sobrecarga de método, tá? Um código de sobrecarga de método. Essa sobrecarga de método, ela vai te permitir usar o mesmo método. Esse código já está digitado, eu vou mostrar para você. Ela vai te permitir usar o mesmo método. E aí, o que significa sobrecarga, né? Eu uso um método com o mesmo nome, só que de tipos diferentes, com argumentos diferentes. Por exemplo, eu tenho um int multi, eu tenho double multi, eu tenho novamente o double multi, só que no primeiro double multi eu tenho 2 argumentos, no segundo double multi eu tenho 3. Tá? Então eu posso usar o mesmo nome de método, que é o que a gente chama de sobrecarga de método, desde que eu assegure que o tipo ou a quantidade de argumentos modifique de um método para outro. Tá? Então, se eu usar exatamente o mesmo tipo de método, a mesma quantidade de argumentos, eu vou ter um problema. Mas se eu consigo fazer essa mudança do tipo do método, do tipo do argumento, a quantidade de argumentos, eu consigo fazer uma sobrecarga de métodos, que nada mais é do que usar o mesmo nome de método mais de uma vez. Vamos lá para o slide. E aí eu tenho esse código que você está vendo no slide, eu já tenho ele aqui no computador, tá? Se você olhar a tela do meu computador, estou trazendo para você aqui. O que eu estou fazendo? Eu criei uma classe chamada matemática e essa classe, ela tem 3 métodos. Estão aqui os métodos, tá? Ambos os métodos se chamam multi, só que modifica o tipo, né? Então eu tenho aqui um método do tipo int e eu tenho 2 métodos do tipo double. O método do tipo int, ele recebe 2 argumentos também do tipo inteiro. E aí faz um return aqui, multiplicando esses argumentos, um pelo outro. O primeiro método double multi, ele recebe 2 argumentos do tipo double, tá? Também double A e double B, e faz um retorno multiplicando esses 2 argumentos. Tá? O segundo método do tipo double, ele recebe 3 argumentos, isso que difere ele do segundo método. Enquanto que o segundo método recebe 2, o terceiro método recebe 3. E aí ele multiplica um pelo outro. Depois eu imprimo isso lá no public static void main, eu imprimo passando valores, né? Eu chamo aqui, ó, eu instancio, eu chamo a classe puxando o método e passo valores, tá? Isso vai me gerar um resultado. Está aqui embaixo o resultado desse processo, tá bom? Então isso é sobrecarga, é conceito de sobrecarga que você vê aí nesse fragmento de código que eu trago para você. Bem simples, bem prático, para você entender o que significa o termo conceito sobrecarga de método, tá? Então lembra, ele pode ter um método que pode ter o mesmo nome, desde que eu possa, se eu tiver mais de um método com esse mesmo nome, ou que mude o tipo do método, ou que mude a quantidade de argumentos ali e os tipos dos argumentos que esse método recebe. Isso me permite fazer sobrecarga de método, tá bom? Vamos para o slide? E aí uma definição, que é essa sobrecarga, ou do inglês que a gente tem aí, overload, né? Você está vendo aí, consiste num conceito de polimorfismo, que é empregado na criação de variações de um mesmo método. Olha lá, um dos primeiros pilares da orientação a objetos que a gente já viu aqui, polimorfismo, que significa isso, né? Criação de variações do mesmo método, tá? 2 ou mais métodos com nomes totalmente iguais em uma classe. O que os difere são os argumentos e os seus tipos, tá bom? Só dessa forma que é feita a separação destes métodos no overload. Beleza? Sobreposição. O que é a sobreposição? Sua principal característica é possuir mais uma classe. Nesse sentido, consiste na primeira herdar a segunda. Na sobreposição, é importante aí fazer o uso da annotation que a gente chama, né? Por exemplo, a gente tem uma annotation chamada override, para indicar que o método foi sobreposto. Olha lá, eu tenho um exemplo de um método. Esse calc perímetro que você está vendo aqui nesse código, ele já está aqui em cima, ó, nessa outra classe. Está vendo ali?
Só que para eu utilizar esse novo método que eu acabei de escrever aqui, no contexto desse código, como já existe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma annotation override. Ou seja, eu estou sobrepondo, né, o método calc perímetro que já estava escrito com esse novo método calc perímetro. Quando eu uso o override, ele executa esse que foi sobreposto. Perfeito? E aí as características de sobreposição e de sobrecarga, né? Por exemplo, na sobrecarga, os argumentos eles devem ser trocados, na sobreposição não devem ser trocados. No tipo de retorno, na sobrecarga pode ser trocado, na sobreposição não. Tipo de exceção, aqui ó, na sobrecarga pode ser trocado. Na sobreposição pode ser trocado por uma exceção menos restritiva. Herança, vamos falar de herança. A sobrecarga não envolve herança. A sobreposição envolve, tá? Então, são algumas características que diferem esses dois conceitos que a gente acaba de estudar, sobreposição e sobrecarga, para você entender aí o que funciona em um, que não funciona no outro, quando funciona em um e quando não funciona no outro. Vamos para o slide?